Após o jogo contra o Atlético Paranaense, o empate por 1-1, ele parece pior do que o que a gente produziu dentro de campo, mas ao mesmo tempo melhor do que o que se encaminhou para acontecer durante os minutos iniciais e os minutos finais dessa partida, e é dessa forma que a gente vai analisar esse jogo. O meu nome é Julia Cunha e esse é Dominada pelo Flu. Se essa não foi uma partida em que o Fluminense encantou dentro de campo e apresentou um futebol envolvente, de muita intensidade, onde as coisas deram certo do início ao fim da partida, dá para dizer que pelo menos a equipe voltou a ser competitiva, como foi, e conseguiu fazer o gol estando em desvantagem, o que parecia algo até um pouco inimaginável se a gente fosse olhar que o Fluminense até o momento não tinha conseguido virar um resultado dentro do Campeonato Brasileiro. Pra gente começar a falar desse jogo, eu vou colocar a escalação inicial na tela, mas antes, é claro, eu vou pedir o seu like, porque ao longo da conversa a gente fala bastante e acaba faltando essa deixa, mas o like é bem importante aqui pra ajudar o canal. Mas essa foi a escalação com a qual o Mano entrou em campo, tendo ali talvez a surpresa do Kevin Serna entrando como titular, por conta das duas últimas partidas ruins que ele vinha fazendo, entrando nas substituições, e é claro, a ausência mais estranha, a ausência do Ganso no meio-campo para a entrada do Lima como titular, fazendo a armação do jogo, o que obviamente já era de se esperar desde o início, que ia ter uma queda ali de qualidade nesse quesito de armação com a ausência do Ganso. Só que nos primeiros minutos de jogo vem o balde de água fria, que é o gol de bola parada que o Atlético faz com menos de 2 minutos de jogo e que pra mim soa como uma decepção muito grande, porque eu cheguei a comentar, se eu não me engano, no último vídeo de análise, que o Fluminense ele vinha repetindo os mesmos erros que estava cometendo no início da competição, e a única coisa que o Fluminense não tinha voltado a cometer de erro seriam esses gols de bola aérea, onde a torcida parece que fica completamente apática assistindo o lance acontecer e o gol sai sem que o Fábio tenha chance de defesa. E esse erro acontece logo no início desse jogo, já quebrando toda a minha expectativa com relação ao que dava para projetar, né? Até porque o Fluminense tem sido uma equipe que tem muita dificuldade de lidar com o psicológico quando sai atrás do placar. Então esse gol, ele soa como uma quebra. Apesar disso, o Fluminense consegue competir, consegue proporcionar agressões ao Atlético Paranaense, no sentido de invadir o campo, criar boas chances. Tem inclusive uma chance de cabeça, com uma boa defesa até, que foi ali o Thiago Santos que proporcionou, e ele que tinha até falhado no gol do Atlético Paranaense. E o jogo vai seguindo, como eu falei, sem ser daquela forma envolvente e cativante, daquele futebol bom de se assistir, mas com o Fluminense de fato brigando e competindo contra o Atlético Paranaense, cedendo algumas chances, já que a defesa segue falhando, e aí você pode colocar ali na conta dos 4, como também o Fluminense também de fato conseguindo ali espaços e conseguindo boas chances contra o Atlético Paranaense. E vem a oportunidade do pênalti para o John Arias bater, e o John Arias acaba errando e falhando nesse sentido, né? Não bate bem, o goleiro também estava num bom dia, consegue acertar o lado, faz uma boa defesa, mas lembra um pouco o início daquele Fla-Flu, onde o Ganso tem a oportunidade, ninguém vai questionar ali o Ganso ter partido para bater, de fato é um dos batedores do time, e falha. Acontece essa mesma coisa com o John Arias, mas a equipe consegue lidar com isso. Eu acho que em termos de psicológico, se a gente for comparar com o que vinham sendo as últimas atuações, e até se for pegar o próprio jogo contra o Fortaleza e o jogo contra o Criciúma, que mesmo no empate ali você vê que tem um desespero tremendo, o Fluminense consegue jogar de fato e não apenas se desesperar e somente se atrapalhar nos seus ataques. E quando volta do intervalo, pra mim o Mano volta com o mesmo problema que ele tem nessa reta final, que é a resistência de fazer alterações no intervalo, né? Voltou do intervalo, o time tá errado, tá precisando mexer em alguma coisa, você já teve um tempo inteiro pra poder ver.
Faz essa alteração ali. Não entra com o mesmo time e espera que alguém vá se superar, né? E pra mim, obviamente, quem tava faltando dentro do time? Ganso e Germancano. E aí ele espera 10 minutos pra gastar uma parada com isso. E faz a alteração. E quando o Ganso entra, é quase como se fosse assim, é só pra evidenciar o que todo mundo já sabia. O Ganso proporciona uma das melhores jogadas junto com o John Arias, que é letal no gol, assim. Se ele falhou no pênalti, ele chutou uma bola pro gol, assim, sem qualquer chance do goleiro, mesmo na melhor noite que eles tinham, conseguir se defender. E aí consegue, então, um empate. A equipe segue atacando. Da mesma forma que no primeiro tempo, cedendo algumas chances ao Atlético Paranaense, mas dessa forma atacando muito mais, afinal tinha alguém com uma qualidade para poder ajudar nessa construção. Mas nessa alteração, uma coisa que me incomoda ali na hora é que para a entrada do Ganso, ele tira o Martinelli, o que não me fazia muito sentido ali no momento. Achei um pouco arriscado deixar apenas um volante de ofício dentro de campo. Talvez eu tiraria até o Serna para mais à frente colocar algum moleque pro ataque. Isso porque, apesar do Serna, para mim, ele ter feito uma partida melhor do que as duas últimas que ele entra nas substituições, eu não acho que foi uma partida muito boa do Kevin Serna, no sentido de que eu acho que ele pode fazer muito mais, até pelo que ele já mostrou dentro de campo. Acho que ele já mostrou um cara mais físico e mais veloz do que o que ele se mostrou hoje. E se a gente for parar pra pensar, hoje a gente tem tanto o Martinelli como o Bernal fracos dentro de campo. Então, quando você pensa em deixar um deles ali sozinho, com o Lima do lado, que é até um cara que pode exercer a função, mas normalmente as piores atuações dele são justamente como volante, e hoje, pra mim, já estava numa atuação abaixo desde o início do jogo, em comparação com os últimos jogos do Lima. Ele não é que ele errou tudo, na minha opinião, mas assim, ele tava cometendo algumas falhas, e pra mim não só no sentido não estou conseguindo armar o jogo, mas alguma coisinha ou outra, você fala assim, cara, isso aí não é do Lima não. Então, na minha cabeça fazia mais sentido talvez você deixar Martinelli e Bernal e aí tirar o Serna ou até mesmo o Lima, se fosse o caso, para a entrada do Ganso, porque o Martinelli, ele até na última partida conseguiu ajudar na criação ali, junto com o Arias e com o Samuel Xavier durante o primeiro tempo, e talvez com o Ganso entrando ali muito mais próximo, ele também pudesse ajudar nesse sentido. E aí você não correria o risco de tirar um cara marcador, até porque o Lima também não é marcador, né? Então, enfim, mas funcionou, deu o resultado que a gente precisava, afinal fez a gente conseguir o empate e o Fluminense manteve atacando, podendo conseguir a vitória. Só que, é claro, o Mano resolve recuar. E aí ele começa a fazer alterações, que começa a ser ou trocar o 6 por meia dúzia, ou até fazer trocas um pouco piores do que o 6 por meia dúzia. Inicialmente ele troca o Samuel Xavier pela entrada do Guga. Depois ele tira o Serna para a entrada do Gabriel Fuentes. E tira, nessa mesma alteração, o Lima para a entrada do Nonato. E eu fui a pessoa que no pré-jogo falei, a gente não pode perder esse jogo. O Fluminense tem que ter noção de que ele precisa trazer pelo menos um ponto para casa. E mesmo sendo essa pessoa que reconhecia a importância de um empate, eu não consigo entender as modificações do Mano. Eu consigo entender que ele recua o time, mas eu não consigo entender, no momento em que o Fluminense tinha a chance de virar a partida, ele não dá qualquer possibilidade de ter uma válvula de escape dentro de campo, porque, enfim, tinha os meninos lá do banco, não sei pra quê. Até porque no final, na coletiva de imprensa, ele mesmo fala que nesse jogo de muita pressão fora de casa, que ele não achava legal colocar os meninos nessa situação. Então, assim, né, levou pra lista de relacionados opções que não eram opções de fato para ele utilizar dentro de campo, o que isso é uma coisa que tem me desgastado bastante. Mas só que ele recua o time em um nível que coloca a partida perigosa.
E pra mim, a gente passa o final do jogo com muito mais risco de levar outro gol, principalmente tendo em conta que o Atlético começa a atacar a bola na área e a gente tinha sofrido num lance inicial que poderia acontecer com a quantidade de escanteios que o Atlético consegue nesse final de jogo. Então, ele recua o time não no nível de recuo que pra mim passa segurança. Ele recua um time que tá desgastado, que não tem uma válvula de escape, que a defesa já tá mal desde o primeiro tempo, para colocar o Atlético Paranaense todo dentro da sua área, correndo muito mais o risco de levar um 2-1 do que conseguir manter o empate, né? Então, assim, pra mim, na minha cabeça, essas alterações não fizeram sentido, e aí começam as outras coisas, tipo, colocar o Gabriel Fuentes junto com o Diego Barbosa dentro de campo, cara que, tipo, não foi opção até agora, ele vai ser opção e não é nem entrando no lugar do Diogo Barbosa que tava mal, sabe? É entrando no lugar do Kevin Serna pra poder segurar um pouco mais a partida. E aí, tudo bem. Agora eu lembrei até que o Gabriel Amaral fala sobre ele não ter... sentir que ele gostaria de colocar mais um volante. Ele não tem mais um volante pra colocar dentro de campo. Mas aí eu me questiono também o Wallace Davi, né? Então, assim... Nesse caso, não chegou nem a ser relacionado. Até fui conferir, mas de fato não chegou. Só que eu achei muito perigoso. Achei muito perigoso, tanto as movimentações naquele momento. Eu entendo a entrada do Nonato, mas assim, não a maneira como ele fez essas mexidas. E se mostrou, de fato, bem perigoso. Por isso eu digo que é um empate que ele tem um gosto estranho, porque ele não é um empate com sabor de derrota. Mas ele é um empate que você fala assim, eu tinha super condições, tinha muitas condições de conseguir uma vitória, até porque a gente tem que lembrar que esse Atlético Paranaense também estava competitivo, assim como o Fluminense estava competitivo. Mas é o mesmo time que há poucos meses atrás, apesar de estar conseguindo resultados agora, dentro do Maracanã, há poucos meses, né? Sei lá, pouco mais de um mês. Dentro do Maracanã, batia a lateral pra fora. Então a gente não tá falando de um time de extrema qualidade. A gente tá falando de um time que tem um gramado a seu favor, uma torcida a seu favor, mas que tem um futebol, que tem jogadores bons, mas que o futebol em si não tá esse futebol forte. O Fluminense tinha de fato condições de virar, mostrou isso em campo. E só que é um resultado também que ele é muito melhor do que as derrotas, que pra mim ela era muito provável no início do jogo, quando a gente começa já levando um gol no primeiro minuto e sendo esse Fluminense que normalmente não consegue lidar com estar atrás do placar. E ainda mais provável no final do jogo, quando simplesmente recua e não recua de forma segura, mas chamando o Atlético Paranaense todo pro seu campo. E assim, tem um ponto que eu acabei de lembrar agora que a gente, tricolor, assim, precisa ter noção disso. O Fluminense está nessa situação que está dentro de campo por falta de competência e não por falta de sorte. Porque a bola que o Eric fura perto dos minutos finais do jogo, o Fábio, mesmo sendo o melhor goleiro pra mim do Brasil na atualidade, não teria condições de defender aquela bola. E é arriscado, porque ela acontece justamente nesse momento que eu falo pra vocês, que o Atlético Paranaense estava completamente na nossa área e metendo bola pra dentro, tentando meter bola pra dentro. Então, assim, arriscadíssimo, e a gente ainda perde um jogador no final da partida, que sim, o Klaus exagera na marcação de dar o vermelho. Mas o Ganso já não é uma criança e tem idade suficiente pra saber que não dá pra ficar fazendo isso todo jogo, já que ele faz isso todo jogo, principalmente faltando quase que basicamente 1 minuto pra terminar a partida, sendo o Rafael Klaus que tá no apito. Então, assim, né? Falha de um lado e falha do Ganso, que agora vai ficar de fora da partida contra o Cuiabá, que passa a ser simplesmente a partida mais importante do ano, se for parar pra pensar. Né, a partida mais importante do ano. A gente não vai ter o Ganso à disposição por conta de, pra mim, na minha opinião, uma infantilidade da parte dele, que não é à toa que é o cara com mais cartões no ano do Fluminense. A gente tá... Então, assim, é o tipo de atuação, é o tipo de coisa que, por mais que o árbitro tenha errado na marcação, também não dá pra defender. Mas pra gente falar individualmente dos jogadores e também falar sobre a próxima missão do Fluminense no campeonato,
É uma partida que a gente, novamente, não tem um A pra falar do Fábio, né? E só agradecer ao São Fábio. Defensivamente, ali, se você for colocar os 4 ali da defesa, é uma partida fraca dos 4, né? Acho que ninguém ali se sobressai positivamente. A gente olha pro meio-campo, quem destoa de fato é o Ganso. O restante também. Até o Lima, que normalmente tem atuações melhores, não foi o caso. Os que entraram no segundo tempo, acho que tiveram muito pouco tempo para contribuir, para eu poder ficar falando aqui de Nonato. O Guga, como ele tem um lance especificamente ali que ele ajuda na defesa e tudo mais ali no finalzinho. É um cara que entrou bem, mas também teve poucos minutos ali de partida. Mas não tem muito ele que falar do Nonato, Gabriel Fuentes, que de fato foram caras que basicamente não apareceram ali. Tiveram pouquíssimo tempo na reta final. E não sobressaíram. Já se você olha para a parte do ataque, obviamente é uma partida muito boa do Ares, apesar da falha. Até porque, mesmo com a falha do pênalti, ele estava construindo aquela jogada que gera o pênalti. Do outro lado, Kevin Serna, muito acima do que tinha sido as últimas atuações, mas abaixo do que para mim ele pode entregar. O Germancano, eu também acho que aparece pouco nesse jogo, mas também com poucas jogadas que dessem ali espaço para ele ser efetivo, para ele ser decisivo, que a gente tem que ser muito honesto. O Cano, ele pode ajudar de outras formas, mas é o principal ponto do qual a gente espera ele dentro de campo. O Cauã Elias, ele tem até uma boa jogada ali no início, gera possibilidade de gol, mas o que eu me recordo dele mesmo é aquela jogada que é a principal. Não se sobressaiu positivamente. Eu acho que com atuações baixas era de se esperar que quem estivesse bem na partida se sobressaísse, que foi o que aconteceu com Ganso, Ares, Fábio, como sempre, e até o Serna, que pra mim ainda é abaixo do que ele pode entregar. Eu acho que isso tem que ficar bem claro. Eu geralmente avalio o jogador com base na partida e também no que ele pode entregar. Na partida eu acho ele um dos que se destacou ali dentro, mas eu ainda não é o meu favorito, não colocaria como titular no próximo jogo, por exemplo, mesmo que talvez se não tivesse o que é numa situação um pouco mais complexa. Mas não... Enfim, acho que deu pra vocês entenderem o meu ponto. E eu só espero que no Maracanã, contra o Cuiabá, a atuação seja disso pra mais, sabe? Porque eu realmente acho que o Fluminense, apesar de não ser... Eu acho que a gente tá enfrentando uma equipe do Atlético Paranaense, uma equipe que eu considero que nesse momento da temporada é uma equipe fraca. E que aí as individualidades sobressaindo, a gente conseguiu o resultado que precisava. Mas se não tivesse essas individualidades, esse jogo ficaria muito mais complicado. Até porque eles, apesar de serem uma equipe que eu não considero uma equipe muito forte, foi uma equipe que no terço final do campo conseguiu produzir oportunidades realmente muito boas de gols, que obrigaram o Fábio a fazer boas defesas. E aí, contra o Cuiabá, eu tô querendo dizer que a equipe do Cuiabá é fortíssima? Não, mas defensivamente é uma equipe mais forte do que a equipe que o Atlético Paranaense tem hoje. E a gente sabe que o Fluminense tem dificuldade com isso. Júlia, mas o Cuiabá já caiu. Vou te falar de alguns resultadinhos que a gente teve nessa rodada que mostram como o Fluminense tem que estar com o alerta ligado para entrar dentro de campo, para competir como se fosse um adversário que está brigando pela parte de cima da tabela. O Bahia venceu do Cuiabá por 2-1, mas quem abriu o placar foi o Cuiabá. E o Vasco empatou por 2-2 contra o Atlético Goianiense, que estava jogando em São Januário. Então a gente está falando sobre duas equipes já rebaixadas, que estão fazendo gols, que não estão encarando os jogos dessa forma, como já tô rebaixado, pode passar o carro em cima de mim, que é isso mesmo. E contra a gente não vai ser diferente, até porque mala branca e tudo mais, a gente sabe que tudo nesse sentido pode rolar e a gente não duvida de nada. E a gente vai ter dessa vez o Criciúma enfrentando o Flamengo, que pode querer entregar esse jogo. Afinal, já conseguiu o resultado que precisava agora contra o Internacional, para poder não deixar o Internacional se ultrapassar ele ali na tabela. E o Criciúma, que perdeu por 4-2 do
do Corinthians, mas que fez o 4-2. E o Bragantino, que não tá ganhando de ninguém, tava com 1-0 contra o Cruzeiro durante boa parte do jogo, nos colocando no Z4 com esse resultado parcial, até que o Cruzeiro consegue empatar no final. Então, assim, o Fluminense tem que entrar como quem... tendo noção do que é o jogo, tendo noção do que é a realidade. A gente precisa de 3 pontos. A gente precisa de uma vitória. A gente tem que entrar como quem vai buscar essa vitória. E não como quem vai enfrentar um time que já caiu. Isso não pode passar na cabeça dos jogadores. E isso também não pode passar na cabeça da torcida, que vai ter que entregar tudo que tem na arquibancada. Ou vai ficar sofrendo. Ainda assim, ainda corre risco. Mas ou vai ficar sofrendo, tendo que ver o Fluminense tentar conseguir um resultado positivo no Allianz Parque. E ainda que o Palmeiras não tenha qualquer chance de título na última rodada, o que pode acontecer, não vai querer entregar. Abel Ferreira não vai querer entregar jogo, e até porque vai entregar jogo pra gente, por quê? Vamos ser honestos. Qual seria o interesse do Palmeiras em entregar jogo pro Fluminense, né? Ninguém é criança aqui. Eles não vão querer perder na última rodada, ainda mais estando o ano que pra torcida deles vai ser considerado um ano merda, porque não conquistaram nada. Se não conquistarem. Mas enfim, vocês entenderam a lógica. Bom, esse final foi quase um desabafo, porque eu realmente tô preocupada. Acho que a gente não... Beleza, empatou, mas continuar com seriedade, porque foi a falta de seriedade que fez a gente chegar nessa situação onde a gente tá. Mas é isso. Beijo no coração, saudações tricolores. E você já sabe, nessa segunda-feira tem a nossa live tradicional da segunda, que vai acontecer às 5 horas da tarde. Então espero você mais tarde. Saudações tricolores.